Eu convido a igreja para a leitura da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 28 ao 43. Lucas, capítulo 9, vamos ler dos versículos 28 ao 43. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória dos 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma seria tua, a outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Não leveis bolsa. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito sacudera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: à geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Amém? Até aqui, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para pregar a Tua palavra, Senhor.
que eu seja usada pelo Teu Santo Espírito, Pai, para falar a Tua palavra, que possamos ter o entendimento correto, Pai, nos dá sabedoria, nos instrui, nos capacita, e que aqueles que vão ouvir, Senhor, eles possam estar de coração abertos para ouvir essa mensagem que edifica a vida de todos nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero trazer a seguinte mensagem: oração, o caminho para a manifestação do poder de Deus. O texto começa dizendo que, o texto começa dizendo que cerca de 8 dias depois de proferido estas palavras, que Jesus falou, cerca de 8 dias. Jesus ele estava com os apóstolos indo para Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a resposta foi surpreendente. Uns dizem que é João Batista, o Filho do Homem é Elias, ou Jeremias, ou alguns profetas. Mas Jesus continuou: mas vós, que dizeis que eu sou? E Pedro se antecipa, como sempre, responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas Jesus diz: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus, nesse momento aqui, ele está criando a igreja de Cristo. Nós sabemos que só existe uma igreja criada por Jesus. As demais religiões que existem no mundo e as denominações que existem no mundo não foram criadas por Jesus, foram criadas pelo homem. Daí nós temos esses grandes conflitos entre as denominações e entre as religiões, porque é obra do homem, não é obra de Deus. Mas depois de dizer essas coisas, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Ou seja, são 12 discípulos, Jesus sobe apenas com 3. Aqueles mais íntimos de Jesus, que é Pedro, João e Tiago. Mas Jesus sobe ao monte com o propósito de orar, porque Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. Jesus ia à cruz com natureza humana, porque Jesus, natureza divina, ele não pode morrer, porque Deus não morre. Mas Jesus, como natureza humana, eles sabiam que ele ia passar como natureza humana, ele ia sofrer, ele ia ser crucificado, ele ia ser sepultado, chicoteado, ele ia sofrer muito. Ele vai orar por aquele momento que ele vai passar. Ele ora ao Pai na condição de natureza humana. Na condição de natureza humana, Jesus é menor do que o Pai, menor do que anjos. Na condição de natureza humana. Mas o fato é que, e aconteceu o que? Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Na transfiguração no alto do monte, a aparência de Jesus, ela mudou. Ele, naquele momento,
nós vamos ver na transfiguração uma demonstração da glória de Deus, porque Jesus, naquele momento, Ele está mostrando agora a sua natureza divina, seu rosto resplandecente, a sua veste resplandecente. Então, aquele momento ali é o momento que Jesus se apresenta aqui na terra com natureza divina. O rosto e suas roupas de Jesus se tornaram muito brilhantes. E o fato é que diz que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, conversando com ele, os quais apareceram em glória, falaram de sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Mas temos aqui 2 situações interessantes. Elias, ele foi arrebatado aos céus, e Moisés morreu. Mas nós sabemos que lá no livro de Judas tem uma passagem, Judas capítulo 1, versículo 9, que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel usa aqui o nome de Jesus para repreender o inimigo. Então tem muitas doutrinas, eu diria seitas, que diz que o arcanjo Miguel é Jesus. Quem morreu aqui na cruz foi o arcanjo Miguel. Esse texto é muito claro, ele diz que o arcanjo Miguel usa o nome de Jesus. E o arcanjo Miguel, Moisés ressuscitou já no corpo glorificado. Então aqui nesse texto nós temos 2 situações. Nós temos Elias representando os profetas, e temos Moisés. Então nós temos 2 situações, um que foi arrebatado e um que ressuscitou dentre os mortos. Isto vem dizer o que para nós? Que nós vamos ter no futuro, na segunda vinda de Jesus, um arrebatamento, como aconteceu com Elias. Vamos ter arrebatamento, vamos ter também ressurreição de mortos. Então nós temos aqui 3 situações bem definidas: Jesus no corpo glorificado. Nós vamos ter aqui dizendo que há arrebatamento e que há ressurreição dos mortos. Isso traduz isso para nós nesse texto bíblico muito importante. Mas o fato que eles estão falando sobre a ida de Jesus para Jerusalém, a sua partida, o que ele ia passar lá em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando acordados. Enquanto Jesus estava orando, pedindo ao Pai por aquele momento que ele ia passar, os apóstolos não estavam fazendo nada, não estavam orando. Estavam acordados e viram a glória dos 2 varões com eles, que com eles estavam. Ao se retirar o eixo de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom que estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Será uma tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo o que dizia, mas o Pedro ficou atônito, não sabia o que falar. Aquele local ali para ele era um local bom, uma zona de conforto, porque estava tranquilo ali, tudo calmo, não tinha nenhum tumulto. Então o fato, meus irmãos, é que a transfiguração de Jesus, ele revelou sua verdadeira glória. Ele não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus,
cheio de glória e autoridade, já revelou lá divino na transfiguração. A transfiguração também é um sinal que Jesus iria ressuscitar, mas a transfiguração foi temporária. Mas depois que ele ressuscita entre os mortos, ela seria permanente, porque Jesus ressuscita no corpo humano glorificado. Jesus está lá no céu, com duas naturezas, humana, glorificada e divina. Quando Jesus voltar, todos os salvos também receberão um novo corpo glorificado. 1 Coríntios diz: em que vos digo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Mas o que chama a atenção aqui, meus irmãos, é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. No momento que sobe ao morro com Jesus, eles não oram. Mas também os que ficam lá embaixo, os 9, também não estão orando. Mas Jesus está orando, Jesus está obedecendo ao Pai. Jesus, ele sabe que ele tem que ir até o final da obra que foi confiada a ele. Lá na eternidade foi traçado um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação passa pela morte de Jesus naquela cruz, derramando seu sangue em nosso favor, levando nos seus ombros todo o pecado da humanidade. Jesus veio resolver o problema do pecado. Jesus veio restaurar a nossa relação entre nós e Deus. Mas disse que uma nuvem envolveu e encheram de medo entrarem na nuvem. Nuvem sempre é um símbolo de Deus. E diz que este é meu filho, o meu eleito, a quem eu vi. Mas o fato é que o texto continua dizendo que depois daquela voz achou sozinho, Jesus ficou sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que foi visto. Mas o fato é que Jesus já tinha dado poderes aos apóstolos. Os apóstolos tinham feito vários milagres. Os apóstolos tinham curado as pessoas endemoniadas, tinham feito curas, todo tipo de cura. Eles já tinham feito aquilo que Jesus tinha orientado, dado poder que eles fizessem. Nós vamos ver que no dia seguinte Jesus desce do monte. Esse monte é o que ficava próximo ali, talvez o Monte Tabor ou o Monte Hermon, possivelmente. No dia seguinte, ao descer eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Ou seja, embaixo estavam 9 apóstolos e em cima os 3. Mas os que estavam embaixo também não estavam orando. Estavam tendo contenda com eles. Eles não estavam preocupados com a oração. E o fato é que saiu, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico que vejas meu filho, porque é único.
Esse homem ele tem um filho único, possesso, sofrendo muito. Você imagina um pai de família que tem um filho único e vê o filho nesse sofrimento. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumado, que somente o deixa depois de ter quebrantado. Roguei ao teu discípulo que eu expelisse, mas eles não puderam. E aqui é que está a chave do nosso texto. A oração é o caminho para a manifestação do poder de Deus. Aqueles discípulos de Jesus já tinham feito milagres e muitos milagres. E por que agora não faz mais, deixar de fazer? Isso prova, meu irmão, que a nossa vida cristã é uma vida contínua, é uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Não podemos relaxar, não há zona de conforto para o crente, porque no momento que você relaxa, você tem zona de conforto. Hoje você pode fazer, mas amanhã não pode mais. É o que aconteceu com esses apóstolos, esses de Jesus. Tinham feito vários milagres, mas agora não puderam mais, porque relaxaram. Você vê que quando Jesus pergunta quem é eles não sabem quem é Jesus. Depois de Jesus ter feito muitos milagres, provar que ele era o Messias que haveria de vir, mas eles só vão crer em Jesus realmente depois que eles verem Jesus ressuscitado. Eles vão dar vida por Jesus só após isso. Mas Jesus, ele tinha dito aos apóstolos, já que ele ia morrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas teve um momento que Pedro foi usado pelo inimigo. Ele não queria a morte de Jesus, mas Jesus ele fala com Pedro que ele pensava de maneira humana, porque Jesus tinha que morrer. Se Jesus não morre em nosso lugar, o que seria de nós? Todos nós estávamos condenados à morte eterna. O plano na eternidade, traçado lá pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, jamais será frustrado. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas o fato é que roguei aos teus discípulos que eu o expelisse, mas não puderam fazer. E é isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado da nossa caminhada cristã. Está em consonância, uma vida em obediência ao nosso Deus, para que nós tenhamos continuidade, que não haja descontinuidade, que não haja em nenhum momento percamos a fé em Jesus, e que o poder conferido a nós pelo Espírito Santo ele possa ser manifestado em qualquer situação, em qualquer ocasião das nossas vidas. Mas respondeu Jesus e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze um filho. Porque Jesus sabia que daqui a pouco ele iria voltar ao Pai. Era muito cômodo para aqueles homens estar com Jesus durante 3 anos, vendo todos os milagres que Jesus fez, tudo Jesus resolvia, mas eles iam ficar agora sem Jesus. Mas Jesus promete que ele não ficaria órfão, que ele mandaria o Consolador,
o Espírito Santo que ia fazer com que eles fizessem milagres miraculosos através do poder do Espírito Santo. E Jesus repreende aquele espírito imundo, curou o menino e entregou para o pai. Mas todos ficaram maravilhados e quiseram agora idolatrar Jesus. E Jesus sai dali rapidinho, porque esse não era o objetivo do nosso Senhor Jesus. Mas o fato eu quero concluir dizendo que Jesus mostrou um sinal da ressurreição dos mortos, mostrou o sinal também do arrebatamento, naquele momento ali naquele monte, com Elias e com Moisés. E quando Jesus morreu, disse que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou. Muitos também, houve uma fenda e muitos ressuscitaram. Mas quando o véu do templo se rasga, porque lá no Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote, na presença de Deus. Agora, todos nós, depois que Jesus morreu, ascendeu ao céu, mandou o Espírito Santo, todos nós agora temos acesso a Deus Pai através de Jesus. Nós sempre oramos a Deus em nome de Jesus. Não pode ser diferente disso, porque em Timóteo diz: há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus. Mas esse trecho bíblico também nos fala que quando Jesus voltar, vamos ter a ressurreição geral de todos os mortos de uma única vez. Não há ressurreição parcial, ora só os salvos e os não salvos. Todos ressuscitarão de uma única vez. A ressurreição é geral de todos os mortos, como está no Evangelho de João. Esses que morreram em Cristo estarão com a sua alma lá no céu, como anjos por toda a eternidade. Não terão lembrança do passado, como está em Isaías 65:17. E aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus serão transformados no corpo glorificado, estarão com Jesus por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. E aqueles que morreram sem Cristo, e aqueles que estiverem vivos também sem Cristo, terão a morte eterna e serão lançados no lago de fogo. Com a morte, para aqueles que vão querer morrer, não podem. E a morte eterna, não há nenhuma chance mais de salvação por toda a eternidade. Mas o que faltou para aqueles apóstolos curar aquele menino? Jesus disse: faltou oração e jejum. A oração, o jejum nos fortalece, nos dá poder. O Espírito Santo que habita dentro de nós, precisamos alimentar a nossa alma. Jesus é o pão da vida. A ideia central e a aplicação deste texto bíblico, a nossa condição espiritual de hoje, não garante o que possamos fazer amanhã. Isso aconteceu com aqueles apóstolos. Já tinham curado muitos e agora não puderam mais curar. Para a nossa condição espiritual de hoje não garante amanhã. Temos que estar em consonância com Deus, em obediência à palavra de Deus, com leitura bíblica, oração, tudo isso. Ser temente a Deus, religioso ou devoto, ser generoso, ser piedoso, dar dinheiro nas igrejas, isso não leva ninguém ao céu. Precisa ser convertido.
que nos leva a céu é ser batizado com o Espírito Santo. É a partir daí você se arrepender e ter fé e crer em Jesus como Senhor e Salvador, ser justificado por Deus Pai pela fé em Jesus e ser adotado como filho de Deus. Isso é que nos leva ao céu, é a salvação. Que existe hoje em muitas denominações, religiões enganando o povo, pregando um evangelho totalmente distoante da Bíblia, da palavra de Deus. E eu chamo a atenção, meus irmãos, cuidado com isso, cuidado com falsos profetas, pessoas que estão enganando as pessoas. A Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada. Muitos usam a palavra de Deus com hipocrisia, pois dizem uma coisa e fazem outra. Isto é incrível como está acontecendo nos dias de hoje. Tem muitos falando muitas coisas dos templos, mas fazendo outra lá fora. E eu quero dizer para você que o lugar onde nós congregamos, a igreja de quem somos nós, é um lugar de aprendizado da palavra de Deus. Por que nós vamos a uma casa de oração? Qual é o objetivo? É a comunidade estar em comunhão com os outros e aprender a palavra de Deus cada vez mais. A palavra de Deus diz: conheceis a verdade vos libertará. Se você não conhece a palavra de Deus verdadeiramente, você não se liberta. Tem gente em seitas, em denominações, pregando a palavra de Deus de forma falsa, que não é verdadeira, e não se liberta porque não conhece a palavra de Deus de forma verdadeira. E eu quero concluir, meu irmão, dizendo que busque a Deus verdadeiramente enquanto há tempo. Jesus hoje é nosso advogado lá no céu. As trombetas estão sendo tocadas. O juízo parcial de Deus está acontecendo com misericórdia. Mas quando o anjo tocar a última trombeta, a sétima trombeta, ela vem. Jesus vem nesse momento com os anjos buscar a sua igreja. Não há mais chance nenhuma de arrependimento e de salvação. Então busca a Deus enquanto há tempo, porque na sétima trombeta, quando ela for tocada, que é o juízo final de Deus, Deus vindo buscar a sua igreja, Ele é juiz, Ele não é mais nosso advogado. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço aos irmãos para curvarem suas cabeças, fecharem seus olhos. Vamos mais uma vez conversar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia fomos alcançados pela Tua graça, Senhor, como fundamento da nossa salvação, Pai. Entendendo o caminho, Senhor, para a salvação, que só existe um caminho para chegarmos até Deus pela fé em Jesus Cristo. E a minha oração, Pai, é que aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que não ouviram ainda a Tua palavra, que aqui neste local, que através das mídias, através dos canais, do YouTube, das mídias sociais, que venham permear o mundo inteiro, Pai, porque nós temos mais de 5 bilhões de pessoas na face da terra que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, e nós sabemos que a salvação se dá somente para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Então o trabalho tem que ser feito, meu Pai. Então, Pai, a nossa oração é que Teu Santo Espírito, Pai, venha convencer do pecado aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor,
e que muitos que vão pregar sobre salvação, meu Pai. O nosso maior desafio neste mundo é a nossa salvação, e que nós, como líderes, como pastores, temos que pregar salvação nas casas de orações, nos templos. Isso é o mais importante para a nossa vida e a vida de toda a humanidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus.